Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, terminou este processo de apreciação de uma alteração à lei do financiamento dos partidos, uma lei que, fruto da convergência em 2003 do PS, do PSD e do CDS-PP, se traduziu num grave atentado ao regime democrático, designadamente em dois aspectos fundamentais. Por um lado, aumentou brutalmente as subvenções públicas aos partidos e às campanhas eleitorais, bem como os respectivos limites. Por outro lado, consagrou regras absurdas e antidemocráticas, visando no fundamental o PCP, as suas características e atividade, com particular destaque para a festa do Avante. Durante estes anos, o PCP sempre lutou contra esta lei e isso, entre outras razões, levou a que na anterior legislatura se tenha desenvolvido um processo de discussão da lei e da alteração na Assembleia da República, em que foram reconhecidos, mesmo pelos proponentes, alguns dos erros desta lei, tendo-se chegado a um consenso no sentido de alterar algumas das regras mais gravosas, consenso esse que na anterior legislatura reuniu a unanimidade de todas as forças parlamentares. Eram alterações que não resolviam de todo a injustiça criada por esta legislação, mas eram, apesar de tudo, um avanço no sentido de minimizar uma parte das graves consequências desta legislação. Como se sabe, o Presidente da República vetou esta lei, deixando intacta a inaceitável legislação de 2003 e fazendo, por exemplo, com que as verbas dos grupos parlamentares não fossem reindexadas ao indexante de apoios sociais e tivessem aumentado estes anos na mesma proporção em que aumentou o salário mínimo nacional. O atual processo legislativo mereceu por parte do PCP a apresentação de propostas e de um projeto de lei com propostas em dois sentidos fundamentais. Por um lado, fazer regressar os montantes das subvenções da lei e os limites de despesas aos limites e montantes que existiam antes da lei de 2003, reindexando também as verbas para os grupos parlamentares ao indexante de apoios sociais em vez do salário mínimo nacional. E, por outro lado, introduzir, mesmo que de forma limitada, alguma correção às normas mais gravosas da lei em vigor, aproveitando até o consenso do processo legislativo da legislatura anterior. O PCP, lembre-se, tinha o único projeto de lei que continha, para além do corte nas subvenções eleitorais, um corte nas subvenções anuais dos partidos. No que diz respeito, em concreto, aos cortes nas subvenções públicas, a proposta do PCP implicava uma redução de 6.800.000 euros na subvenção anual aos partidos e de 38 milhões de euros nas subvenções eleitorais para um ciclo eleitoral completo das várias eleições. As propostas aprovadas ficaram muito aquém desta proposta do PCP, ficando-se apenas pelos 10% de cada uma das subvenções. Aos 38 milhões que significaria de poupança as propostas do PCP, contrapõe-se os 6,3 milhões de euros mais 1.700.000 das subvenções anuais a que corresponde o corte que aqui propuseram e aprovaram o PS e o PSD. No momento em que o PS e o PSD querem impor, ainda agora votámos o Orçamento de Estado, aos portugueses brutais penalizações dos salários, das reformas e das prestações sociais, estes cortes são, por isso, escandalosamente baixos. Mas neste processo esteve também à beira de um consenso uma ligeira melhoria nos limites das receitas das iniciativas de angariação de fundos e das receitas em numerário. Era insuficiente e aquém do consenso da anterior legislatura, mas ainda assim um pequeno avanço em sentido positivo. É preciso dizer que o consenso à volta destas normas, da alteração destas normas, foi inviabilizado pela rejeição do Bloco de Esquerda, declarando que estava apenas disponível para o corte nas subvenções eleitorais. PS, PSD e CDS recuaram então na intenção de consagrar estas alterações que seriam admitidas em caso de consenso. Foi desta vez o Bloco de Esquerda que impediu, que bloqueou alguma melhoria destas tão injustas normas. O Bloco de Esquerda esteve em 2003 contra esta lei
aprovou as alterações na anterior legislatura, que foram aprovadas por unanimidade nesta Câmara e depois vetadas pelo Presidente da República. E agora esteve contra uma pequena melhoria, aquém até do que tinha sido aprovado na legislatura anterior. Sabemos que o PS, o PSD, o CDS e também o Bloco de Esquerda vivem no fundamental, no seu orçamento, das subvenções públicas do Estado e para o seu financiamento. Estão no seu direito. Nós não queremos impedir que isso aconteça. Cada um deve organizar-se de acordo com a sua filosofia e com a sua liberdade de auto-organização. Agora, o que não aceitamos é que se perpetue uma lei que impede outros, como o PCP, de viverem de acordo com a sua natureza e com a sua filosofia. Trata-se de garantir a todos os partidos que possam desenvolver livremente a sua atividade. E do nosso ponto de vista, e penso que isso é absolutamente claro, as cotas dos militantes e as receitas da festa do Avante não têm nada de pouco transparente, não têm nada de ilegal. Pode concluir. Vou já terminar, Sr. Presidente. É inaceitável que continuem a ser tratadas como tal por esta lei. Neste processo, o PS, o PSD e o CDS e agora também o Bloco de Esquerda impediram que essas normas fossem alteradas. Mas o PCP não deixará de lutar pela alteração destas normas tão gravosas, defendendo a transparência e a liberdade de auto-organização dos partidos.